Boa tarde, boa noite ou bom dia, na paz do Senhor Jesus, amigos e amigas internautas de todas as partes. Está começando agora a nossa live de reflexão bíblica. Peço desculpas pelo atraso de mais de 30 minutos, por um motivo imperioso e alheio à minha vontade. Eu recebi visitas na hora de começar a live, eles não sabiam da live, e eu não podia também dispensar as visitas, até porque eu recebo poucas visitas. Mas graças a Deus aqui estamos para desenvolver hoje o tema Mente Dividida. Sem mais delongas, só vou colocar aqui um fundo musical para a gente e já vamos entrar no tema de hoje. Eu pretendia cantar, mas vamos ver. Conforme o tempo, ao final da live, eu canto um hino junto com vocês e a gente ora, ok? Mas o mais importante é esse tema palpitante para hoje. Mente dividida. Nessa hora abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, Novo Testamento, mais para o fim do Novo Testamento, para quem está começando agora na leitura da Bíblia. A carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versos, vou dizer aqui o 7... Tiago está antes de 1 Pedro. Eu quero ler também os versos 5 e 6, o 7 e o 8. Do 5 ao 8. Tiago, capítulo 1, capítulo 1. Melhorando aqui o nosso enquadramento. Muito bem, leiamos. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. O homem de mente dividida é inconstante ou instável em todos os seus caminhos. Outra versão diz, instável em tudo o que faz. Esse é o nosso assunto hoje, irmão Rodrigo Soares. Mente dividida. O que significa mente dividida? Ou nas palavras de Tiago, na versão Almeida, Revista e Corrigida, ânimo dobre. Ânimo é o latim para alma. Ânimo, alma, no latim. É o nosso interior, a nossa parte intelectual, emocional. Dobre, porque quer seguir duas direções ao mesmo tempo. E não consegue escolher qual, e fica paralisado, a mente está dividida. Então, Tiago falou da mente dividida num contexto de oração e num contexto de sabedoria. Ele vinha falando de oração, de fé, de constância, de resiliência, de suportar. Aí ele vai falar de oração e fala também de sabedoria. Porque a nossa maior necessidade absoluta é sabedoria. Não é inteligência e conhecimento, que são coisas muito boas. Mas a inteligência, ela é nata, nós trazemos ao nascer. O conhecimento a gente adquire, mas a sabedoria é prática. É um outro tipo de artigo, é algo do nosso interior que nos capacita a fazer escolhas, a tomar decisões acertadas e evitar de errar.
e a dúvida do que é melhor, do que é preferível, do que deve ser escolhido, é uma grande causa de divisão da mente. E a pessoa fica paralisada por achar-se inapta a escolher. Mas vamos ver aqui algumas causas da mente dividida. Ânimo dobre ou mente dividida. São pessoas indecisas e também desanimadas, porque como não há uma decisão, uma força volitiva para a ação, né? Aí falta a motivação, o motivo da ação. E gera aquela estagnação, aquela atitude passiva de esperar que as coisas aconteçam e nem sabe exatamente como vão acontecer, de onde virá uma solução. E essa passividade leva à falta de frutificação, de realização, que gera ainda mais tristeza e mais incapacitação. É um círculo vicioso. E quem sofre com isso vive muito bipolar. Fica muito feliz, extremamente alegre quando alguma coisa boa acontece, seja por qual motivo, e também vai às raias da depressão quando as coisas dão errada, porque não tem um equilíbrio, um controle sobre a situação. É claro, bem-vindo, Dr. Nelson da Badia. É claro que a gente não tem controle sobre tudo. Quem tem? Só Deus, né? E mesmo assim Ele nos dá liberdade ainda de tomar escolhas e decisões. E geralmente essas pessoas são chamadas também de bipolar. Embora nem todo bipolar, aliás, nem todo mente dividida, ânimo dobre é bipolar, mas todo bipolar é assim, indeciso. Uma hora é demais, é tanto ao mar, tanto à praia, vai do 0 ao 100 rapidamente. Quando você pensa que ele está no zig, ele já está no zag. E é duro de conviver com gente assim. Bem-vinda, tia Luzilda, um grande abraço. Diz aí a si mesma e também as meninas, né, que minha mãe saiu daqui agora há pouco, estava me visitando, está bem, graças a Deus. Aproveitando para mandar aqui um recado lá para Brasília. Bem, o que é a mente dividida? O ânimo dobre, conforme a versão corrigida, ao meio da revista corrigida na carta de Tiago. Ela vem pode ser como um distúrbio esquizofrênico. E a gente tem agora aí pessoas que são formadas em psicologia que estão acompanhando a live. A doutora Linda Castro, doutora Meira, a doutora pastora Maria da Badia, que com certeza lidam com pacientes com esse problema, a esquizofrenia, numa das suas múltiplas variações. Uma delas é a mente dividida, em que a pessoa não consegue focar, não consegue ter aquele foco. E Tiago fala que isso atrapalha lá na oração. Por quê? Ele chega a dizer, olha, não pense tal pessoa que vai receber coisa alguma. Porque a pessoa não tem aquele foco, não se mantém naquele objetivo até do que pede a Deus em oração. E às vezes também nem sabe o que pedir. Eu comparo com crianças saindo da escola, do colégio, e saem tocando as campainhas das casas e correm. Quando o morador vai abrir o portão, ela já correu, ela não está mais lá. O mente dividida, a pessoa da mente dividida é justamente assim. Ela toca a campainha de Deus e corre. Quando chega a hora da sua resposta, ela não está velando, vigiando na oração. Ela planeja algo e de repente esquece daquilo. Ela faz propósitos para a vida. Na área relacional, na área financeira, na área da saúde, na área espiritual, mas não se mantém no foco daquele objetivo que traçou. Isso é um traço de esquizofrenia, é um aspecto de bipolaridade também, um sintoma de bipolaridade, e também pode não ser nada relacionado a uma doença, a um distúrbio emocional. É simplesmente uma atitude, uma escolha, uma falta de prioridade. A pessoa que ficou mal acostumada a deixar que os outros escolham por ela,
decidam por ela ou que as coisas simplesmente aconteçam sem ela se envolver, porque se envolver haverá responsabilização pelo resultado e ela não quer ser responsável por nada. O seu lema de vida é: deixa a vida me levar, vida leva eu. Igual a letra do samba. É a mente dividida. Você pensa assim, onde, como diria Sérgio Chapelain lá no Globo Repórter, quem são, onde vivem, o que comem, onde estão? Estão por aí em todas as partes. Quem sabe algum de nós que estamos aqui nessa live nessa tarde, podemos ser alguém da mente dividida, que não temos foco na oração, nos alvos de vida, nos propósitos. Principalmente agora ao final do ano, as pessoas fazem propósitos de oração, de vida para 2021. Todo ano é assim: vou caminhar, vou para a academia, vou perder peso, vou parar de beber, vou parar de fumar, vou agir desta ou daquela maneira, mas não se mantém. Por quê? Não é culpa de Deus que não ajudou, que não abençoou, não, porque não teve foco, não teve alvo na vida. Tudo na vida a gente precisa ter foco, ter alvo. Quando você vê alguém galgando um resultado de êxito, de conquista na vida, não foi sorte. Ainda que veio a bênção de Deus sobre ela, mas foi para abençoar o seu esforço, o seu trabalho. Não é sorte. Não é porque é favorita de Deus, é porque se esforçou. Deus diz na sua palavra: ajudei a um que é esforçado. Tem dois: o mente dividida, aquele que não quer nada com nada, uma hora quer, outra hora não quer, e aquele que quer e é esforçado. Qual que você pensa que Deus vai ajudar? Deus já respondeu: ajudei a um que é esforçado. Bem-vinda, irmã Eide Pereira, Bruxelas, Bélgica. Tia Luzilda, já mencionei. Também os que estão acompanhando pelo Instagram, ainda não estou vendo agora aqui, não está visível para mim, mas boas-vindas a todos vocês. Estamos falando hoje da mente dividida. A mente dividida, ela tem como consequência a pior das consequências materiais. Lá em Tiago diz assim: não pense tal pessoa, na corrigida, homem, mas homem lá é genérico, antropos no grego, a língua original, que quer dizer ser humano, homem ou mulher. Não pense tal pessoa que alcançará do Senhor coisa alguma. É claro, nós já vamos ter aquilo que Deus dá para todos, O ar, o sol, as bênçãos naturais que vêm aí, mas assim, sabe aquelas coisas especiais que a pessoa quer, que ela almeja? Não é porque Deus não tem para dar, Ele tem. Não é porque Ele não queira dar, Ele quer. Mas Deus trabalha por processos. Entende? É um processo. Você ora, você crê, você luta, você alcança. Mas a pessoa da mente dividida, ela ora, depois desora, esquece da oração. Ela esforça, mas depois para. Ela espera, mas depois para de esperar. A mente está dividida. E aí não alcança. São como árvores que dão os seus frutos, mas antes do fruto amadurecer, ele cai. São como nuvens que prometem chuva, mas antes de precipitar e virar chuva, ela dispersa e deixa só na esperança de que ia chover. E continua seco e calor, porque aquela nuvem era um fake. Assim também é a pessoa com a mente dividida. Querido, querida, você identifica esses traços em você? Você às vezes ou sempre tem agido assim, com a mente dividida? Isso não é fatal, não é destino, não é uma condição da qual você não pode sair. Você pode sair dessa condição. Você pode superar, pode vencer isso. Melhorar aqui o enquadramento. Então, mente dividida como falta de prioridade e de atitude. Então, preciso é de atitude. E atitude? Atitude ninguém vai adquirir, tomar e agir por você. É você mesmo, é coisa personalíssima, intransferível. Ninguém terá uma atitude minha em meu lugar.
Nada substitui a atitude, nem uma mão muito ungida na minha cabeça orando por mim não resolve o problema da falta de atitude. Quando Jesus perdoou aquela mulher, lá em João 8, a mulher que ia ser apedrejada por flagrante adultério, Jesus disse: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Então, para ela permanecer naquela bênção, naquela libertação que Jesus concedeu a ela, ela tinha que ter a atitude de não voltar àquele laço, àquela cadeia de pecado. Então, observe que a atitude é algo que define a bênção de Deus na nossa vida e a nossa prosperidade. Mas é uma atitude com sabedoria, para agir na direção de Deus. Por isso que Tiago, no contexto aqui da mente dividida, ele fala: se algum de vós tem falta de sabedoria, observe, é sabedoria, não é conhecimento e nem inteligência. Conhecimento, a inteligência você nasce com ela e desenvolve, uns têm mais, outros têm menos, mas a gente tem. Conhecimento a gente adquire, mas inteligência está ligado à prática interior do coração na hora de escolher, de decidir. E ela nasce na nossa vida, no nosso interior, a partir do momento em que nós tememos a Deus, por causa da sua palavra que aprendemos. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E sabedoria é algo indispensável para quem quer sair da teia, da cadeia, da rede da mente dividida, que paralisa, que torna a pessoa improdutiva e faz ela se sentir incapaz, porque está sempre, não sei, estou aqui pensando, perco o sono e não sei. Olha, tem decisões que nos desafia mesmo, a gente às vezes até fica angustiado, mas eu não estou falando de uma coisa circunstancial, ocasional, estou falando de modo de vida. A pessoa da mente dividida, esse é o modo de vida dela, ela está sempre indecisa, sempre quer uma coisa, quer outra, quer as duas, não alcança nenhuma, não é assim? Bem-vinda Édula Silva, bem-vindos jovens da Igreja Assembleia de Deus de Anápolis, eu não consigo identificar aqui de onde, mas são muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês. Mente dividida, ô jovem que acompanha essa live nessa tarde, a mente dividida ela é prejudicial para todas as pessoas, mas eu diria que para o jovem ainda mais, porque aos jovens está dada a oportunidade de ainda tomar as decisões mais importantes da vida, são tomadas na juventude. A escolha nos estudos, que rumo vai dar para os seus estudos, para a sua formação, que profissão vai escolher, que carreira vai seguir, com quem vai se casar, a sua chamada ministerial. Se você é um jovem crente, ela vai se manifestar na sua juventude, ainda que você ainda vai ser preparado para ela, para depois, mas ela já começa aí. Então as decisões mais importantes da vida na Terra são tomadas na juventude. E aí o jovem não pode ter mente dividida. Ah, mas eu sou tão sem experiência, eu sou só um jovem. Mas peça sabedoria a Deus. Quando alguém pede e recebe de Deus, ele vai dizer: olha, não sei como sei, só sei que sei. Como diz lá em Isaías: e serás que ouvirás uma voz detrás de ti. Efeito surround, Aquela voz falando em redor: esse é o caminho, andai por ele. Sem te desviares nem para a direita nem para a esquerda. É a voz diretiva do Espírito Santo em nosso coração, para que não sejamos mente dividida, tenhamos direção de Deus na nossa vida. Mas isso está ligado à sabedoria, que está ligada ao temor de Deus, e essa voz está ligada à comunhão com o Espírito Santo, a depender de Deus, a ouvir o Senhor, aprender a ouvir a Deus até no silêncio, tá? Quando eu falo ouvir a Deus, alguém já pensa que é sair correndo para buscar uma profecia ou uma revelação. Não é disso que eu estou falando. Embora não está excluída a possibilidade de Deus falar por esses meios, porque são dons que Deus pode usar alguém para nos abençoar, mas o mais seguro para as decisões da vida, para a direção da nossa vida, é a voz de Deus no nosso interior, a paz de Deus quando propomos a fazer algo. Até porque
A profecia, diz lá em 1 Coríntios 12, ela é dada para consolação, edificação e exortação. Não diz que é para direção. Não diz que é para direção. Porque você é o agente e o responsável das suas decisões. Se você tomar uma decisão importante, definidora da sua vida, ou da vida da sua família, baseada numa revelação ou numa profecia, depois não tem PROCON espiritual para você ir reclamar que aquela profecia não foi de Deus, que aquilo deu errado. Não. Você não pode culpar ninguém, a decisão é sua. Abaixo de Deus é a gente que cuida da gente. Você precisa aprender a ouvir a voz do Senhor Jesus, o seu pastor. Você precisa também saber de quem você ouve o conselho. Mas, sobretudo, quem ora de verdade não erra. Deus dirige, Deus guia, Deus dá direção. Bem-vindo, Nicolas. Um grande abraço a você, querido. Eu vi que belo moço você virou, hein, Nick? Um homenzarrão. Tenho visto você nas lives lá com o seu papai. Um abraço a ele, ao pastor Marlenice, a pastora Simara, sua irmã, a avó Maria, o irmão Edson e toda a igreja aí em Malden, Massachusetts, Estados Unidos. Deus abençoe você. Bem, vamos ao segundo ponto, as consequências da mente dividida. Vamos recapitular o primeiro ponto? O primeiro ponto é o que é a mente dividida. É um distúrbio, pode ser um distúrbio esquizofrênico, nesse caso, precisa de tratamento, de acompanhamento profissional. É saúde emocional. Você não vai ao médico por causa do ouvido, da boca, do olho, do pé, do estômago, do coração, etc. Você pode ir também a um profissional da saúde emocional, que é um psicólogo, ou no caso de um problema neurológico, psiquiátrico, ao psiquiatra. Não é coisa de doido, não é coisa do diabo, não. É coisa de Deus, é bênção de Deus para nós, para nos ajudar. Quando é o caso de esquizofrenia. Bipolaridade também, você pode receber um acompanhamento. Mas quando é falta de atitude, é comportamento, está ligado à falta de prioridade na vida, aí é um caso agora de postura, de posicionamento. Você precisa de um posicionamento, mas vamos falar disso lá no final, ok? No segundo ponto, as consequências da mente dividida. A pessoa da mente dividida é instável em tudo o que faz, diz Tiago, lá em Tiago 1:8. É instável, inconstante em todos os seus caminhos. Ou caminhos é a vida, né? Aquilo que a gente faz. Em tudo aquilo que a pessoa vai fazer. Você pode estar imaginando aí os exemplos que eu poderia citar aqui. Aquela pessoa que começa num trabalho, num projeto, num propósito e não prossegue. Ela até começa também numa busca de crescimento espiritual e ela vai algumas vezes para a igreja para aquele propósito e depois desiste. Ela começa os estudos e para. Tudo ela deixa por terminar ou então fica só no planejamento, sabe? E nunca sai da inércia, fica sempre na passividade. Aqui diz que não pense tal pessoa que receberá do Senhor coisa alguma. Eu achei dura essa expressão da palavra de Deus. Não vai receber, só vai ter o que já tem, que Deus dá para todo mundo, mas aquelas bênçãos especiais ela não vai receber. Por que, Senhor? Eu posso imaginar Deus dizendo, porque se ela não teve empenho e zelo para buscar, tampouco terá para manter. Porque aquilo que vem de graça não é valorizado. Toda conquista da nossa vida, tudo que é de valor, que é importante, custa alguma coisa. Não existe almoço grátis. Tudo tem um preço. E a pessoa da mente dividida, ela não vai pagar o preço se ela receber sem mudar de atitude. Perderá as mais importantes conquistas da vida por não ter foco. E a vida vai passando, e o tempo passa, e a vida vai.
e já está acabando 2020, já está chegando 2021. Agora em 2021 eu vou congregar mais, vou ler mais a Bíblia, vou ser mais amigo das pessoas, vou relacionar melhor com a minha família, vou me empenhar mais, vou ser melhor empregado ou melhor patrão, melhor gerente, eu vou fazer isso, aquilo, etc. Olha, isso não vai vir só porque mudou a data no calendário. Tem que empenhar-se por alcançar, tem que ter o foco e ir em busca dos seus alvos, dos seus sonhos, projetos, objetivos. É claro, com a bênção, com a direção de Deus, mas ninguém vai fazer a sua parte, nem Deus. Nem Deus faz a sua parte. De primeiro o povo falava que tinha um versículo na Bíblia que era: faz a tua parte que eu te ajudarei. E eu confesso que eu não achei esse versículo na Bíblia, mesmo tendo-a lido toda, muitas dezenas de vezes. Não tem esse versículo. Mas isso está na Bíblia com outras palavras. Quando Deus diz assim: ajudei a um que é esforçado. Não temas, esforça que eu te ajudo. Não te pasme nem te espantes, eu sou contigo. Então, são outras maneiras de Deus dizer a mesma coisa, né? Faz da tua parte que eu te ajudarei. Porque aquilo que é pra gente fazer, Deus não vai vir fazer. Não vai mandar anjo para fazer pra gente também, não. É nós, é a gente. Nós temos que nos envolver, nós temos que nos dedicar a buscar aquilo que nós planejamos, desejamos, desde que a gente já está em paz, que é da vontade de Deus, o nosso coração está em paz, não é ilícito, não é ilegal, nem imoral e nem engorda, como diz a música, vamos em busca. Terceiro tópico: não permaneça com a mente dividida. Se posicione quanto à vida espiritual. Por quê? Pastor ia falar de igreja, quer ver? Vida espiritual. Mas é justamente. E não é só a igreja não, talvez a pessoa até está indo na igreja, mas pode estar desviado dentro da igreja, afastado dos propósitos de Deus, indo na igreja. Ele gosta da igreja, ele gosta do pastor, gosta dos irmãos, gosta dos hinos, gosta do ambiente da igreja, mas não vive para Deus, não tem um coração para Deus. E às vezes ainda abriga pecados escondidos, horríveis no seu coração, atitudes, e às vezes uma incredulidade medonha. Ouve, mas não crê. Então, primeira coisa, se posicionar espiritualmente. É lá no setup do ser humano, sabe? As configurações de funcionamento do ser humano está no espírito da pessoa. E é lá que primeiro precisa ser tocado, agido. Então, a primeira coisa, se posicionar espiritualmente. Tenha propósito mesmo. Às vezes muita gente agora nessa pandemia, nesse isolamento social, ficou sem congregar. Tem gente que já está aí há 9, 10 meses sem pôr o pé na igreja. Vai em tudo quanto é lugar. Vai no banco, vai no supermercado, vai na farmácia, vai na feira. Muita gente vai para os botecos, para as festas. Mas eu estou falando de crente. Vai em tudo quanto é lugar, só não vai na igreja. É claro que você pode participar da live aqui, mas precisa congregar. Mas é perigoso. Mas será que o corona está só lá na igreja? É lá que ele esconde? Você vai em outros lugares. Mas eu tomo os cuidados e vai à igreja também. Use máscara. Nas igrejas que eu tenho ido, além daqui em que eu congrego, tem álcool gel, tem tapete sanitizante, tem termômetro para olhar a temperatura e tem o distanciamento recomendado pelas autoridades de saúde. E eu não deixei de congregar. Estou indo, só deixei durante o tempo que eu estava infectado com a Covid-19. Durante aquele tempo ali, foi mais ou menos uns 30 e poucos dias, eu fiquei sem ir. Mas estava acompanhando as lives e tal, mas por uma questão assim. Agora, você não testou positivo, deixou de congregar, enfraqueceu, aí primeira coisa, se posiciona. Refaça a sua aliança, procure congregar e procure também buscar a comunhão com Deus e a direção de Deus para a sua vida. Terceiro, muito importante, identifique quais são as suas prioridades. São 10, mas eu vou poder atender primeiro 5. Então, defina quais são as 5 prioridades da sua vida.
Não adianta tentar pegar todos os coelhos com uma cajadada só. Defina qual que é a prioridade para você, além da vida espiritual. E aí estabeleça essas prioridades. Quanto a você mesmo, né? A sua família, por quem você é responsável, se for o caso, sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde espiritual você já cuidou primeiro, Quanto a relacionamentos, quem sabe você está em relacionamentos de amizades, companheirismo ou mesmo sentimental, que são inadequados, são inconvenientes para você como cristão, que está tirando o seu foco daquilo que é importante. Quanto à área financeira também, quais são as suas prioridades? Aquilo que realmente você pode focar, que é o mais importante. É para aí que você deve fazer convergir todo o seu foco, a sua atenção, as suas energias, e orar e buscar aquilo primeiro. Tem um ditado na África que é uma pergunta e diz assim: como um homem pode comer um elefante? Aí vem a resposta: aos pedaços, por partes. Cada dia ele come um pedaço e um dia ele termina de comer um elefante. É claro que a gente não tem o hábito de comer elefante, né? Ainda mais sozinho. Mas na verdade o que esse provérbio quer dizer é assim: uma coisa grande, desafiadora, vá por partes. Se você tem muitos alvos a alcançar porque ficou paralisado pela mente dividida durante muito tempo, então agora vai parte a parte, um de cada vez, um dia de cada vez, um desafio de cada vez, mas vai em frente, só em frente e não para trás. Busque ajuda capaz. Primeiro, se posicione quanto à vida espiritual. Segundo, busque comunhão com Deus e direção de Deus, e Ele dá. Lá em Tiago nós lemos, nesse mesmo contexto, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Então pede a Deus. Mas você também pode buscar a ajuda humana, uma ajuda capaz. Se é esquizofrenia, bipolaridade, você pode buscar a ajuda profissional de um psicólogo, uma psicóloga. Isso é de Deus também. Isso não é coisa pra gente louca, não. Tem que sair desse preconceito bobo, dessa ideia, né, superada de que tratamento emocional não é saúde. É saúde emocional. Nós somos um ser tríplice, espírito, alma e corpo. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E tudo isso pode adoecer, tanto o corpo quanto a alma, quanto o espírito. Mas comece pelo espírito, se posicionando espiritualmente. E busque ajuda capaz. Quando eu falo de ajuda capaz, aí depende, né? Sua idade, sua posição na vida. Pode ser os seus pais, mas se você já não os tem ou não é mais o caso, seus pastores, cristãos mais experientes, psicólogos, médicos. São pessoas que podem te ajudar. A gente precisa uns dos outros. Ninguém se basta. Mas por favor, procure ajuda de onde ela pode vir. Não leve o seu problema ou seus problemas para quem não vai ajudar a resolvê-los e ainda pode aumentá-los e se tornar mais um problema para você. Ok? Entendido? E já caminhando para a conclusão, não permaneça com a mente dividida e nem haja sem direção. Também não basta só agir, age com direção, com prioridades. Olha o que diz a palavra de Deus em Tiago 4:8, o mesmo Tiago que li. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então parte de você, de mim, de nós, primeiro a chegar a Deus. Deus está esperando. Vem para perto que eu vou para perto também, né? Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, isso tem a ver com a conduta, com o caráter, com aquilo que fazemos, os nossos atos, as nossas ações. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo ou mente dividida, purificai os corações. Meu Deus, então mente dividida tem a ver com um coração impuro. Mas eu não sei, pastor, eu não estou com algum pecado feio, horroroso assim não. Mas a incredulidade é um pecado também, sabia? Descrer das promessas e das palavras de Deus é pecado. É desconsiderar o que Deus está dizendo. E aí já começa um coração impuro. Por isso que diz aqui,
purificai os corações. Não é venham para os vossos corações serem purificados, não. Como se fosse um ato externo, exterior a mim. Alguém vem e purifica o meu coração. Eu vou purificar o coração, escolhendo o que vou deixar fora da minha vida e decidindo o que eu vou permitir entrar na minha vida. Muitas vezes a mente dividida é a pessoa que anda com outra que também tem a mente dividida, ou que mata as suas decisões, que anula a sua personalidade. E ela então fica incapaz de tomar decisões, de escolher. E fica muito passiva, dependendo dos outros, em tudo, para tudo. E hoje o Senhor, Ele quer limpar o nosso coração. A gente faz a nossa parte, Deus faz a dele. Tem o lado humano, tem o lado divino. Eu não posso fazer o lado que Deus vai fazer, mas Deus não vai fazer também a minha parte. Ele quer limpar a nossa alma, o nosso coração, o nosso temperamento, para que a gente não seja mais uma pessoa da mente dividida ou de duplo ânimo, como diz aqui, né, na outra versão. Como tem estado o seu ânimo, seu sentimento, seu temperamento? É fácil de saber. Onde está o seu coração? Está na vontade de Deus ou só na sua própria vontade, seus sonhos, devaneios, fica ali pensando, isso, aquilo, mas não busca conhecer qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Porque para ir noutra direção que não a da vontade de Deus, é malhar ferro frio, é perca de tempo, queridos. Não vai alcançar aquilo que vai realmente preencher o seu coração. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, olha. Provérbios 24:10. Se você vacila no dia da dificuldade, vacila, mente dividida, como será limitada a sua força? Em outra versão diz assim: se te mostrares frouxo no dia da batalha, realmente a sua força será pequena. Isso significa mente dividida. Ainda 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse negócio de mente dividida, a pessoa não sabe o que quer e não sabe para que lado que vai, que rumo, não acredita em nada que possa realizar, isso não é de Deus. Deus não nos deu um espírito, um interior, uma disposição assim, não vem de Deus. Isso vem da carne e do maligno, porque o que Deus nos dá é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio. Não é divisão, é equilíbrio. E para terminarmos, eu quero deixar aqui o conselho de Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. São praticamente das últimas palavras de Jesus aos discípulos antes de subir ao céu. Jesus está dando as últimas instruções e ele diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Tende bom ânimo. Bom ânimo, a alma disposta. E aqui entra tudo aquilo que te aflige, aqui fala de aflições. No mundo tereis aflições. Porque vai ter momento de aflições para mim, para você, fora os que já tivemos, outros virão, enquanto estivermos nesse mundo. Mas Jesus está dizendo que mesmo que tudo isso venha, tenha bom ânimo. Quem tem bom ânimo vence. Jesus diz: eu venci o mundo. Ele está recomendando que ele, como homem também, porque 100% Deus, mas 100% homem, ele experimentou na sua vivência humana. Ele disse: eu venci o mundo. Esse sistema que causa aflição, opressão, sofrimento. Eu venci. Jesus foi afligido. Jesus foi provado em todas as coisas. Mas ele disse: tenha bom ânimo. Então, longe de nós o duplo ânimo, a mente dividida. Vamos limpar o coração, vamos buscar a Deus, meditar na palavra, receber orientação de Deus para a nossa vida, poder de Deus para a gente ter força para ir em frente
e ter apenas um ânimo e não dois ânimos, o dobre ânimo, mas apenas um ânimo, o ânimo bom. Jesus disse: tende bom ânimo. Amém? Que você tenha um resto de tarde, que já está quase acabando aqui no Brasil, abençoado, um fim de noite abençoado aí na Europa, irmã Eide, na Bélgica, irmã Eleusa na Holanda, o irmão Sebastião em Portugal. Deus abençoe vocês. Também quem acompanha agora na África, pastor João Alcides, também já é fim de noite aí, né? Quase madrugada daqui a pouco. Que Deus vos abençoe. Aos que acompanham aqui no Brasil, aí nos Estados Unidos da América, Nicolas e toda a família. Que Deus vos abençoe e vamos em frente. Mente dividida não. Ânimo dobre não. Só um ânimo. O ânimo bom. Bom ânimo. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Eu convido você agora a orar a Deus juntamente comigo. Se você está enfrentando esta situação, não precisa se identificar para mim, mas fale para Deus agora. Peça que o Senhor te ajude a superar essa condição, te dar graça para romper com a teia, com a cadeia da mente dividida e se posicionar para uma vida de vitórias, de lutas. As lutas vêm mesmo, de qualquer jeito. Mas a questão aqui agora, você está se posicionando para ter vitórias, conquistas, com a sua fé, com a força que vem de Deus, com a sabedoria que o Senhor dá para você escolher sempre certo. Amém? Vamos orar? Oh Deus eterno, quanto esse tema falou comigo, Senhor. Quantas vezes deixei de obter, de alcançar, porque a minha mente estava dividida, mas eu te dou graças porque o Senhor tem me ajudado a superar isso e a ter foco, ter fé e enfrentar as dificuldades da vida, as aflições. E assim como o Senhor venceu, eu também quero ser um vencedor a cada dia. E agora eu oro, Senhor, por este homem, essa mulher, essa moça, esse rapaz, esse adolescente, esse ancião que acompanha essa live agora e que também se identificou com esta palavra da mente dividida e identificou que não tem recebido mais, não tem alcançado mais do Senhor por causa exatamente dessa condição, a sua mente dividida. Mas ajuda agora essa pessoa que está paralisada, Senhor, sem ver um rumo, sem ver uma saída, sem ver uma opção. Que o Senhor ajude agora que ela venha se posicionar diante do Senhor espiritualmente, estabelecer suas prioridades, fortalecer na graça e no poder do Senhor, ir em frente com fé, enfrentando os desafios um a um, acreditando, ficar firme como que vendo o invisível, como foi com Moisés. Assim também que essa irmã, este irmão, possa ter esperança nesta hora do dia, Senhor, e saber que o Senhor pode trazer o novo para ela, através da sua fé, do seu foco, da sua persistência, da sua confiança em Ti e da sua ação obediente ao Senhor. Perdoa os nossos pecados de incredulidade, de dúvidas. Também eu oro agora pelos que estão doentes, enfermos, no corpo, na alma ou no espírito. Eu oro agora pelas famílias enlutadas, quantas, Senhor. Também pelos que estão enfermos pela Covid-19. Ajuda, Senhor. Dá vida, sobrevida a cada um, Senhor. Deus amado, eu oro pelos que estão desempregados ou sem rendas, com suas empresas paradas, seu trabalho paralisado. Oh Deus, estende tua mão e envia socorro. Eu oro pelos que estão afastados da igreja, os que se desviaram do teu caminho. Ajuda e restaura nesta hora, que possam voltar ao Senhor nesse momento de oração, fazendo um propósito e mantendo um foco de servir ao Senhor com bom ânimo. Abençoa cada lar, cada família, inclusive o meu lar e a minha família, Senhor. Em nome de Jesus eu oro. Amém e graças a Deus. Convido você para amanhã, mais uma vez, estar aqui juntos para a gente ter mais uma live de reflexão bíblica que sirva de edificação para você. E você pode mandar perguntas de natureza bíblica ou de vida cristã
você pode mandar seu pedido de oração, menos na hora da live, porque eu não consigo receber e elaborar isso na hora da live, tá? Deus te abençoe no nome de Jesus.